Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 14 de outubro e o texto diz assim: Deus não o abandonou. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, o texto diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Amém? Aí o autor vai nos dizer assim: durante a vida passamos pelos mais diversos tipos de situações. Muitas delas acabam gerando medo em nosso coração. Por exemplo, quando criança, dada a gravidade das brigas entre meus pais, diversas vezes as viaturas policiais iam até a minha casa para intervir no conflito. Isso fez com que eu tivesse muito medo da polícia por alguns anos. Foram tempos difíceis na minha vida. Mas quando conheci a Deus, me apeguei às suas palavras a meu respeito, como o versículo que lemos. Passei a entender que nunca estive sozinho e não deveria ter medo, porque Ele estaria sempre comigo. Né? A certeza de que jamais estaremos sozinhos, independentemente do que estivermos vivendo ou do tamanho do nosso problema, faz com que toda a perspectiva de vida mude. Hoje as pessoas sentem-se sozinhas pelo fato de o mundo ter se tornado tão digital, contribuindo ainda mais com a sensação de isolamento, o que tem agravado diversos problemas, como ansiedade e depressão. E eu acrescento, e também ansiedade, né? Aí diz mais, se você não sofre de algum deles, é provável que conviva com alguém que os possua, né? É provável, se a gente não sofre dessas situações, né, corriqueiras do nosso dia a dia, a gente pode conviver com pessoas que sofrem isso, né? Sofrem ansiedade, ou depressão, ou estresse, né, constante, né? E aí diz mais aqui, isso é muito sério, né? Situação muito séria. Muitas vezes, tudo que as pessoas precisam é de alguém para ouvi-las. Mas, pelo corre-corre da rotina, não costumamos ser bons ouvintes. Mas nós precisamos ser bons ouvintes, porque na hora que a gente precisar, a gente vai ter alguém para nos ouvir também. Por isso que às vezes é bom a gente parar um pouquinho, de vez em quando, para ouvir alguém necessitado. Às vezes uma pessoa que está com depressão, que está a ponto ali, mesmo de não querer viver mais, né? Então, se ela tem alguém para ouvi-la, ela pode mudar, ela pode se sentir bem, se sentir amada e mudar aquela ideia que ela tem na cabeça dela e querer viver ainda mais, amém? Por isso que é muito importante a gente ter tempo para as pessoas, né? E aqui o autor diz mais, saiba que quando estamos firmados nas promessas do Pai, a solidão deixa de ser parte da nossa vida. Em cada momento ou batalha, Ele está com você, bastando reconhecer e entender que o tempo do seu processo não será maior do que o da promessa de Deus em sua vida. Deposite toda a sua confiança em Deus Pai e esteja certo de que Ele nunca o deixará, Ele nunca o abandonará, bem? Aí a frase do autor diz assim: a solidão afasta, mas a presença acolhe, certo? Então assim, a solidão afasta a gente das pessoas, mas se a gente acolhe, a gente está ali presente, a gente acolhe, né, a pessoa ou é acolhido, então a gente acaba com a bênção de Deus sendo salvo de alguma situação mais grave, bem? O devocional 288, a leitura bíblica é Salmos 124 e a palavra-chave é presença. Então que nós possamos sentir a presença do nosso Deus Pai, porque Ele está conosco em todo o tempo, né? Porque Ele nunca, jamais nos abandonou. Vamos ler aqui o trechinho de Deuteronômio, capítulo 31. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo 31, vamos ler dos versículos 1 ao 8. Aonde Deus passa algumas orientações aqui para Josué, né? Que foi o sucessor de Moisés, amém? Aí aqui diz assim, passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarão o Jordão. Né? Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez com Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como
a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Quer dizer, Deus jamais vai te abandonar, né? Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, e não temas e nem te atemorizes. Amém? Então assim, aí Deus fala para eles não terem medo dos povos, né? Das nações que tentarão se levantar contra eles, porque Deus não vai deixar. E eles vão possuir toda a terra que Deus prometeu para eles, eles vão possuir e vão herdar e vão ali assentar as suas famílias, né? Tomar posse das terras e assentar as suas famílias. E serão bem-sucedidos em tudo que eles forem fazer, porque Deus sempre estará à frente deles, né? E essa promessa vale para nós nos dias de hoje também, né? Eu sei que a gente passa por muitas lutas, por muitas situações. Hoje tem, né, que nem o autor falou aqui, né? Essa parte digital que entrou com tudo no nosso dia a dia, né? Tá todo mundo grudado no celular, grudado no tablet, ou tá no computador, ou tá no notebook, tá todo mundo conectado no digital, ninguém quer conversar com ninguém, ninguém quer dar atenção pra ninguém, aí a gente acaba ficando doente, tem gente que tá com depressão, tem gente que tá com ansiedade, com medo do futuro, tem gente que tá preso no passado, tem gente que tá estressado com o dia de hoje, com as coisas do dia a dia. Então o que a gente tem que fazer? Orar e pedir sabedoria a Deus, para Deus nos orientar, para Deus nos ajudar a organizar o nosso tempo. A gente tem que ter um tempo para estar no digital, mas tem que ter um tempo para estar com a família, tem que ter um tempo para estar com Deus, para orar a Deus, tem que ter tempo para trabalhar, tem que ter tempo para poder estudar, tem que ter tempo para cuidar das coisas da casa, cuidar da família. A gente tem que separar o nosso tempo um pouco para cada coisa. A gente não pode ficar 24 horas por dia grudado no digital e esquecer da família, esquecer do trabalho, esquecer dos estudos, esquecer que tem que fazer atividades em casa, né? Então a gente tem que separar o nosso tempo, e para isso a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Deus, ó, o que eu posso fazer? Vamos orar. Senhor, eu vou orar aqui, vou pedir para o Senhor, me ajuda, me orienta. Se você está desorientado, está sem saber o que fazer, como organizar o seu tempo, peça sabedoria a Deus, que Ele vai te ajudar. Separe um tempo para orar a Deus, separe um tempo para cuidar da sua família, separe um tempo para você trabalhar, separe um tempo para você estudar, separe um tempo para você estar ali nas redes sociais, que a gente sabe que a gente gosta de estar ali se informando também, assistindo alguma coisa. Isso é saudável, mas tudo com o seu tempo determinado, né? Como diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Então vamos orar, vamos depender de Deus, vamos pedir sabedoria a Ele, que Ele está conosco e nunca nos abandona. Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus projetos, abençoar a sua agenda do dia a dia. Eu também recebo de Deus a bênção para minha vida, para minha família, para meus projetos e para minha agenda também, porque às vezes fica corrido, às vezes eu faço um pouco mais coisa aqui, outra menos ali, mas Deus está conosco e Ele nos ajudará, amém?